Seção 95. 2 de setembro de 1982. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador, você poderia, primeiro, me dar a condição do instrumento? Ra, ele está como anteriormente declarado. Questionador, obrigado. Qual é a situação com relação ao nosso associado negativo de quinta densidade? Ra, a entidade supracitada escolheu vários meios para avançar em seu serviço e, apesar de cada uma ser efetiva em si mesma, não levam à diminuição da dedicação ao serviço a outrem ou valorização da interação harmoniosa. Portanto, a entidade, apesar de não tão quieta como ela tem estado, está, de certa forma, despolarizada no balanço geral. Questionador, parece existir uma probabilidade extremamente alta de que nós nos moveremos desta posição para outra residência. Se nós nos mudássemos desta residência e cessássemos de usar este quarto para trabalhos com Ra, existe um ritual magicamente apropriado para fechar o uso deste local de trabalho, ou há algo que nós devêssemos fazer com relação a deixar este local em particular? Ra, seria apropriado remover deste quarto e, a uma extensão menor, da residência, a carga do que vocês podem chamar de distorção na direção da santidade. Para remover esta carga, é importante tanto escrever sobre seu papel seu próprio trabalho ou usar rituais existentes para a desconsagração de um local sagrado, tal como uma de suas igrejas. Questionador, obrigado. O novo quarto, que nós escolhemos, será, é claro, cuidadosamente limpo e superfícies danificadas tornadas boas. Nós iremos também usar o ritual de banimento do pentagrama menor antes de um trabalho. Existe outra coisa que Ra poderia sugerir? E eu gostaria também de saber se há algo em particular que Ra possa sugerir com relação ao local em particular que foi escolhido como a nova localidade. Ra, nós examinamos as configurações de memória recentes do questionador. Primeiramente, ocorreu alguma interação menos que harmoniosa dentro desta habitação. As dinâmicas desta interação foram potentes o suficiente para atrair uma forma pensamento inferior. Portanto, nós sugerimos o salgamento e ritual de limpeza através de água benta de todas as janelas e portas que oferecem entrada para o domicílio ou quaisquer construções externas a ele. Além disso, nós sugerimos que seja dependurado o dente de alho cortado na porção do quarto que acomodou aqueles cujos prazeres se transformaram em uma centralização de emoções mais escuras sobre a área que nós vemos que vocês chamam de bar molhado, também o quarto usado para o sono, que se encontra próximo à área da cozinha. As palavras apropriadas usadas para se despedir daqueles do astral inferior devem ser usadas em conjunção ao dependuramento dos dentes de alho pelo período de aproximadamente 36 de suas horas. Nós acreditamos que isto seja equivalente a 2 de seus períodos noturnos e 1 de seus períodos de luz. Isto deve limpar a casa como vocês a encontram à extensão de que ela seja neutra em suas vibrações. Nós sugerimos que vocês então solicitem a esta entidade viva que ela esteja agora dando boas-vindas e absorvente das vibrações de harmonia, amor e agradecimento que este grupo deverá então, na medida em que a experiência encarnacional prosseguir, oferecer ao domicílio. Questionador, eu estou supondo que nós prepararíamos a água benta da mesma forma que nós preparamos a água para o instrumento beber após uma sessão e, então, esfregaríamos as janelas e portas com esta água. Provavelmente será feito em um balde. E eu gostaria de saber se isto está correto e o que você quis dizer com o salgamento das janelas e portas. Ra, primeiramente, vocês mesmos podem abençoar a água ou podem solicitar a assim chamada água benta de qualquer local abençoado, ou seja, abençoado pela intenção. Em segundo lugar, a água deve ser cuidadosamente borrifada a partir dos dedos, ao longo dos peitoris de todas as janelas e portas na medida em que elas forem abertas. Em terceiro lugar, antes da borrifada desta água de limpeza, bênção e sacramento, o sal deve ser trilhado ao longo destes peitoris em uma linha novamente permitido existir nesta configuração por 36 a 48 horas. Então, a vassoura virgem pode ritualmente varrer o sal para fora de cada janela e porta, varrendo com cada varrida as vibrações menos afortunadas de dentro da habitação que podem considerar coexistência com seu grupo difícil. Questionador,
eu suponho que você quer dizer que nós deveríamos colocar o sal nas portas exteriores apenas e não nas portas interiores da casa. Isto está correto? Isto está correto. Nós não podemos expressar a natureza do sal e água e alho com clareza o suficiente para informá-lo com relação à eficácia com a qual o sal absorve vibrações, que foram solicitadas que se movessem para o sal, quando ao sal fora dada água. Nós não podemos expressar a natureza mágica completa de sua água, nem podemos expressar a semelhança e atratividade do corte do alho para formas astrais inferiores. A atratividade é negativa e nenhuma forma astral de serviço a si aceitará coexistência com o alho cortado. Portanto, nós oferecemos estas sugestões. Nós também requeremos, cuidadosamente, que a vassoura seja limpa e que o alho seja queimado. A virgindade da vassoura é mais eficaz. Questionador: deixe-me ver se eu peguei o cenário corretamente. Eu repetirei minha versão dele. Nós dependuraríamos alho recém-cortado, na área do bar molhado e na área do quarto que é adjacente à área da cozinha. Nós salgaríamos todos os peitores das janelas e todos os peitores das portas exteriores, então, borrifaríamos água benta, a partir de nossos dedos, em todas as áreas salgadas. Nós iríamos então dizer palavras apropriadas para dar a Deus astrais inferiores. Estas palavras eu não tenho certeza. Comentaria sobre o cenário que eu acabei de declarar? Seu entendimento de nossas sugestões é bom. Nós notamos que o sal deve ser derramando em linha reta, sem intervalos. Existem várias palavras de rituais de bênção e despedida a entidades tais como as que vocês estão removendo. Nós podemos sugerir o seguinte. Quando o sal for despejado, vocês podem repetir: nós louvamos ao Uno Criador que deu ao sal a habilidade de capacitar aqueles amigos, aos quais nós desejamos dar a Deus, de encontrarem um novo lar. Na medida em que a água é borrifada, vocês podem dizer: nós agradecemos ao Uno Criador pelo presente da água. Sobre ela, o Criador move sua mão e mistura sua vontade de se realizar. O penduramento do alho cortado pode ser acompanhado pelas palavras: nós louvamos ao Uno Criador pelo presente do alho e abençoamos sua habilidade de oferecer àqueles amigos, aos quais nós desejamos dar a Deus, a seta que aponta para seus caminhos de egresso. Quando a varreção for feita, vocês podem dizer: nós louvamos ao Uno Criador e agradecemos pela limpeza espiritual deste local de habitação. Quando o alho for queimado, vocês podem dizer: nós agradecemos ao Uno Criador pelo presente da limpeza espiritual em nosso local de habitação e selamos a partida de todos aqueles que partiram através desta saída, pelo consumo desta substância. Questionador: algum local é mais apropriado que o outro para pendurar o alho nos quartos, por exemplo, sobre as janelas ou algo como isso? Eu sei que ele deve ser pendurado na área do bar, mas eu quis dizer no quarto. Existe um lugar mais apropriado que o outro? As janelas e portas são os mais apropriados e, em adição, nós sugerimos o salgamento e borrifamento de qualquer porta que possa levar a outro lugar além de para fora da habitação, a fim de proporcionar às entidades o entendimento de que elas não são desejadas em nenhum lugar dentro da habitação. Questionador: ok, eu entendo que o alho deve ser usado na área do bar e no quarto que está próximo à cozinha e tem uma saída para a garagem. Se eu estiver correto, então, estes são os únicos dois lugares para usar o alho: o bar e aquele quarto com a saída para a garagem. Isto está correto, não está? Isto está correto. Questionador: nós gostaríamos de escolher o quarto mais apropriado para a santificação, para o contato com Ra. E nós não usaremos aquele quarto, mesmo apesar de termos o limpado. Eu imaginaria que seria melhor não usá-lo, eu não estou certo. Mas existe algum quarto que seria mais apropriado que Ra pudesse nomear? Quando você terminar seu trabalho, a habitação estará como uma habitação virgem, no sentido mágico. Vocês podem escolher aquela porção da habitação que pareça apropriada e, uma vez tendo-a escolhido, vocês podem então começar com o mesmo tipo de preparação do local, com o qual vocês têm se familiarizado aqui, neste local de habitação. Questionador: eu estou supondo que o local recém-escolhido atende aos parâmetros para o melhor contato no exterior da casa e perguntaria a Ra, neste momento, se há alguma sugestão com relação ao exterior da casa?
a habitação parece cercada de árvores e campos de sua área rural. Isto é aceitável. Nós sugerimos o princípio geral da preparação de cada parte de seu ambiente como ele melhor se adequa a cada um do grupo, com a beleza que cada um possa sentir ser apropriada. Há muita bênção na jardinagem e no cuidado das cercanias, pois, quando isto é realizado com amor pela criação, as flores, plantas e pequenos animais de segunda densidade estão cientes deste serviço e o retribuem. Questionador: em um lado da casa, existem 4 cocheiras, que foram ocupadas por cavalos. Seria apropriado, ou necessário, modificar, de alguma forma, a condição daquela área mesmo apesar dela estar fora da área comum da casa? Não houve armazenamento de energia negativa indesejada nesta área. Portanto, é aceitável se fisicamente limpa. Questionador: existe algum outro comentário, ao fecharmos esta área de questionamento sobre a nova localidade, que pudesse fazer, além dos comentários já feitos sobre a nova localidade ou qualquer parte dela? Nós ficamos gratos que esta questão tenha nos sido oferecida, pois existe uma concentração de padrões de pensamentos negativos em uma distância norte a 10 graus norte, de aproximadamente 41 do que vocês chamam metros se estendendo a partir dali, em todas as direções, em uma forma retangular, mas irregular. Nós solicitamos que o alho seja dependurado a aproximadamente 18 a 21 metros além da margem desta área que é de aproximadamente 52 metros a partir da habitação em um rumo ao norte a 10 graus fora do norte. Nós sugerimos que o alho seja dependurado no funil de forma que as energias sejam direcionadas para o final pequeno do sul do funil e dispersadas em direção ao norte e para longe da habitação. O procedimento de dependurar será para testar sua engenhosidade, mas existem diversas formas de se suspender a substância e é bom fazê-lo. Questionador: eu imagino um funil de papelão de aproximadamente 1 metro de comprimento e, então, um funil de papelão menor da mesma configuração dentro daquele funil, alho então colocado entre as 2 superfícies de papelão de forma que o alho é, na verdade, um funil de alho em si mesmo e então mantido em lugar pelos 2 cones de papelão, o final menor do cone estando na direção da casa, o final aberto ou maior estando longe da casa. Eu também gostaria de estar certo que eu sei precisamente a posição que nós estamos falando, pegando um ponto específico da casa, tal como a porta da frente, a porta com um pequeno teto se estendendo sobre ela, na frente da casa, e pegando uma direção a partir dali. Eu suspeito que a direção é para cima, em direção à estrada que leva para fora da propriedade e uma medida exata a partir da maçaneta da frente, ao centro da área de negatividade, da qual nós falamos. Seria útil. Comentaria sobre o que eu acabei de dizer? Nós estávamos trabalhando a partir do outro lado da habitação. Entretanto, a distância exata não é importante devido à natureza generalizada das partidas astrais. A direção seria aproximadamente 10 graus ao leste do norte a 5 graus a leste do norte. Esta não é uma direção na qual absoluta meticulosidade precisa ser soberana. A distância é aproximadamente como dada. Com relação ao dependurar do alho, ele deve ser capaz de ser soprado pelo vento. Portanto, a estrutura que foi imaginada é menos que otimizada. Nós podemos sugerir que sejam colocados, amarrados em linha, entre 2 pilares colocados em ambos os lados do funil dos dentes de alho amarrados. Questionador: a fim de fazer este funil de dentes de alho, a estrutura de fio tal como uma grade de arame, que tem malha pequena, de 2,5 cm ou algo como isso, moldado em cone com um alho preso nele. Em torno dele inteiro, e com um final pequeno na direção da casa e o final aberto longe dela, dependurado entre 2 postes. Isto seria apropriado ou o vento deve soprar mais que isso? Isto é apropriado. Você vê, neste caso, que o centro da negatividade está como descrito, mas ocorrerá uma limpeza geral da habitação e sua área através destes meios. Uma ação que vocês podem tomar a fim de melhorar a eficácia da limpeza do ambiente é percorrer o perímetro com o dente de alho aberto nas mãos, balançando o dente de alho. Nenhuma palavra precisa ser dita a não ser que cada um deseja silenciosamente, ou verbalmente, falar aquelas palavras dadas para o alho anteriormente. Questionador:
existe alguma outra coisa que nós podemos fazer para preparar este novo local para os parâmetros do estado do ser e comunicação com o Ra em nossa própria vida ou condições de habitação? Que fosse apropriado que Ra pudesse mencionar neste momento. Ra, não existem mais sugestões específicas para a localidade específica que vocês contemplam. Em geral, a limpeza é o mais útil. A remoção do complexo da mente daqueles pensamentos que não são de harmonia é o mais útil e aquelas práticas que aumentam a fé e a vontade que o espírito possa realizar seu trabalho são as mais úteis. Questionador. Depois que as sugestões forem concluídas com relação à limpeza da propriedade, Ra prevê que nosso contato com o Ra será tão eficiente com relação aos parâmetros da localidade naquele local em particular como eles são neste local em particular? Ra, todos os locais, nos quais este grupo habite em amor e agradecimento, são aceitáveis para nós. Questionador. Obrigado. Uma questão foi perguntada que eu perguntarei neste momento. No processamento da catálise de sonhos, existe uma linguagem universal da mente inconsciente, que pode ser usada para interpretar o significado dos sonhos, ou cada entidade tem uma linguagem única de sua mente inconsciente que ela pode usar para interpretar o significado dos sonhos? Existe o que pode ser chamado de vocabulário parcial dos sonhos devido à herança comum de todos os complexos mente-corpo-espírito. Devido às experiências encarnacionais singulares de cada entidade, existe um revestimento que cresce para ser uma proporção maior e maior do vocabulário do sonho, na medida em que a entidade ganha experiência. Questionador. Obrigado. Na última sessão, você fez uma declaração sobre o homem imaturo se encontrando com uma mulher, com relação ao que ocorreu por causa do véu, que a troca de informação foi bem diferente. Você me daria um exemplo da troca de informação anterior ao véu para este mesmo caso, por favor? Dado este mesmo caso, ou seja, o despertar sexual aleatório de raio vermelho sendo ativado em ambos homem e mulher, a comunicação bem mais provável teria sido com relação ao assunto da satisfação daquele impulso sexual, de raio vermelho. Quando isto tivesse ocorrido, outra informação, tal como a nomeação, poderia ser oferecida, com clara percepção. Deve ser notado que a catálise, que pode ser processada pela experiência prévia, é insignificante se comparada à catálise oferecida ao homem e à mulher, completamente tonteados, depois do véu. A confusão que esta situação, apesar de simplista, oferece é representativa da eficiência da amplificação dos processos catalíticos ocorrendo após o véu. Questionador. Para a situação do encontro depois do processo do véu, ambas as entidades escolherão, como uma função de suas tendências anteriores ou, devo dizer, escolherão como uma função da carta. 4. A experiência, a maneira pela qual elas abordarão ou lidarão com a situação com relação à polaridade, portanto produzindo, muito provavelmente, mais catálise para si mesmas ao longo do caminho de polarização escolhido. Comentaria sobre esta declaração? Esta declaração está correta. Questionador. Na carta 4, na última sessão, nós falamos da forma da camiseta e nos ocorreu que a camiseta da entidade representando o arquétipo da experiência se estende à esquerda para indicar que outros céus não seriam capazes de se aproximar desta entidade se ela tiver escolhido o caminho da mão esquerda. Haveria uma maior separação entre ela e outros céus, enquanto que se ela tivesse escolhido o caminho da mão direita haveria muito menos separação. Comentaria sobre esta observação? O estudante é perceptivo. Questionador. E parece que o quadrado, sobre o qual a entidade se senta, que é quase totalmente preto, é uma representação da ilusão material e o gato branco está guardando o caminho da mão direita, que está agora separado, em experiência, do esquerdo. Comentaria sobre esta observação? Ó estudante, sua visão quase vê aquilo que foi intencionado. Entretanto, as polaridades não precisam de guardiões. O que, então, ó estudante, precisa da guarda? Questionador. O que eu queria dizer foi que a entidade é guardada ao longo do caminho da mão direita, uma vez escolhido, de efeitos da ilusão material que são de uma polaridade negativa. Comentaria sobre isto? Esta é uma percepção precisa de seu intento, ó estudante.
Nós podemos notar que o grande gato guarda em direta proporção a pureza das manifestações de intenção e a pureza do trabalho interior feito ao longo deste caminho. Questionador: a partir desta declaração, eu interpreto o seguinte significado, que, se a experiência da mente tiver suficientemente escolhido o caminho da mão direita, na medida em que total pureza se aproxima, em escolha, do caminho da mão direita, então total impenetrabilidade do efeito da catálise de mão esquerda também se aproxima. Isto está correto? Isto é requintadamente perceptivo. O buscador, que tenha puramente escolhido o caminho de serviço a outrem, certamente não terá uma experiência encarnacional aparente e variante. Não há abrigo exterior, em sua ilusão, para as rajadas, pancadas e nevascas da rápida e cruel catálise. Entretanto, aos puros, tudo o que é encontrado fala do amor e da luz do Uno Infinito Criador. A pancada mais cruel é vista como uma atmosfera de desafios oferecidos e oportunidades por vir. Dessa maneira, a grande intensidade de luz é mantida alto acima de tal entidade, de forma que toda interpretação pode ser vista como protegida por luz. Questionador: eu tenho, com frequência, pensado sobre a ação da catálise aleatória e programada com relação à entidade com a polarização, positiva ou negativa, muito forte. Uma ou ambas estariam livres, a uma grande extensão, da catálise aleatória ocorrendo, tal como grandes catástrofes naturais ou guerras ou algo como isso, que gera muita catálise aleatória nas proximidades físicas de uma entidade altamente polarizada? Este grande gato, então, tem efeito em tal catálise aleatória, sobre o caminho da mão direita? Em duas circunstâncias, isto ocorre. Primeiramente, se tiver existido a escolha pré-encarnacional de que, por exemplo, não se tomará a vida no serviço do grupo cultural, eventos ocorrerão de uma maneira protetora. Em segundo lugar, se qualquer entidade é capaz de habitar completamente em unidade, o único dano que pode ocorrer a ela é a mudança do veículo exterior físico, de raio amarelo, para o veículo do complexo mente-corpo-espírito mais preenchido de luz, pelo processo da morte. Todos os outros sofrimentos e dores são como nada para alguém tal como este. Nós podemos notar que esta configuração perfeita de complexos de mente, corpo e espírito, enquanto dentro do veículo de terceira densidade, é extraordinariamente rara. Questionador: devo entender, então, que não há nenhum tipo de proteção se a experiência da mente se tornar negativa e o caminho negativo for percorrido. Toda catálise aleatória pode afetar o indivíduo negativamente polarizado como uma função da natureza estatística da catálise aleatória. Isto está correto? Isto está correto. Você pode notar alguns daqueles de suas pessoas que, nesta ligação espaço-tempo, buscam lugares de sobrevivência. Isto se deve à falta de proteção quando o serviço a si é invocado. Questionador: a possibilidade das pernas da entidade da carta 4 estando aproximadamente em ângulos retos estava ligada ao tesserato, mencionado por Ra em uma sessão bem anterior, como a direção de transformação do espaço-tempo em tempo-espaço, e eu estava pensando que possivelmente também estava ligada à crux ansata. Estou, de alguma forma, correto com esta observação? Esta será a última questão completa deste trabalho, já que a energia transferida decresce. A observação dos ângulos retos e seus significados transformacionais é muito perceptiva, ó estudante. Cada uma das imagens, levando à transformação da mente, corpo e espírito e finalmente à grande escolha transformativa, tem a intensidade crescente da articulação crescente de conceito, por assim dizer. Cada imagem, na qual você encontra este ângulo, pode crescentemente ser vista como sendo uma voz mais e mais estridente que chama por oportunidade para usar cada recurso, seja ele experiência, como você agora observa, ou mais imagens, para o grande trabalho do adepto, que constrói, na direção da transformação, usando o generoso transporte do espírito, até a infinidade. Inteligente. Por favor, pergunte quaisquer breves questões neste espaço-tempo. Questionador: existe algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato? Nós observamos alguma pequena piora das distorções do lado dorsal. Isto se deve à natureza do início do uso das águas espiralantes.
As dificuldades são fisicamente acentuadas na medida em que as águas espiralantes começam a auxiliar a musculatura em torno das ligações de distorções. Nós encorajamos as águas espiralantes e notamos que imersão completa nelas é, de certa forma, mais eficaz que a técnica agora usada. Nós solicitamos que o grupo de apoio tente auxiliar o instrumento na lembrança de preservar as energias físicas e não gastá-las com movimentos associados com o encaixotamento, como vocês chamam esta atividade, e o movimento entre as localidades geográficas sobre sua esfera. Os alinhamentos estão excelentes. Tudo está bem. Nós os deixamos nos glorificando no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando na poderosa paz do Uno Infinito Criador. Adonai.